cristianismo, mas em sentido mais amplo, a gente pode aplicar a qualquer religião, ou conhecimento, ou doutrina que trata de temas relacionados com o divino. Até porque Theo é relativo a divino, e logia é estudo, então estudo do divino, não importa onde. Mas o interessante aqui é, apesar da definição e apesar dessa consideração, normalmente quando se menciona a palavra teologia, hoje, no atual momento que a gente vive, se liga diretamente aos estudos que se faz do cristianismo. É um pouco aquilo que a gente comenta aqui de vez em quando, né? Ao longo do tempo, algumas instituições e alguns movimentos foram se apropriando de determinados conceitos, determinadas palavras, o que faz com que haja uma limitação. Então as pessoas associam aquela palavra a determinado movimento, a determinada religião, quando a palavra ela é muito mais abrangente. No caso de teologia, é muito mais abrangente. E a palavra, apesar da língua em que ela é feita, a maioria das palavras nossas vem do latim, ela não tem nacionalidade, ela é universal, deveria ser universal, né? Se bem que tem muitas que vêm do grego. Se você conversar com grego, todas as palavras eles falam que vem tudo que existe vem da Grécia. É interessante. Então, mas voltando um pouquinho, a origem desse termo, ela nos remete à Grécia Antiga, por isso que vem do grego, né? O termo teologia aparece antes de Jesus e do cristianismo lá em Platão, que também é outro filósofo que hoje em dia está sendo um pouco mais difundido, explorado e divulgado, porque realmente a obra de Platão é fantástica. Você sabe uma coisa? Recentemente eu fiz um curso profissional que era Platão. Era um promotor falando sobre Platão. Eu fiquei assim, ai, que maravilha. Então, mas só abrindo um parênteses rápido, quem olha para Platão e pensa Platão filósofo e lê a obra de Platão, vai ver que Platão falou sobre tudo, e principalmente sobre educação e sobre política. Então, quem gosta desses dois temas, pode ler Platão que vai se deliciar. Então, o termo teologia aparece lá em Platão, mas o conceito já existia nos pré-socráticos, então é antes de Platão. Então, se a gente for voltar, realmente, a teologia ela não deveria ser encarada como ela é hoje. Né? Como um termo cristão. Como um estudo do cristianismo, na verdade não é isso. Aristóteles, e olha só que é antes, ou que é depois de Platão, por sua vez, ele chama a teologia de a mais elevada das ciências. A filosofia primeira, eu gostei desse termo, a filosofia primeira, porque ela investiga o que é eterno, o que é imutável, o que é necessário, dando, na visão aristotélica, o status de ciência suprema. Porque, gente, tudo que é relativo a Deus, não esse Deus pessoal, mas a Deus como essência divina, é o que não passa, é o que é eterno. Eu vou estudar as leis físicas, na medida que a gente vai evoluindo cientificamente, elas mudam. E mesmo a matéria é muito mutável, né? Por isso que a teologia que se ocupa do divino, se ocupa daquilo que é eterno. Então, mas sem dúvida, e o que chama mais atenção ainda é que aqui nós falamos de dois grandes personagens que não têm a ver diretamente com religião. E isso que a gente também precisa ir pensando. Conceitos fundamentais como essência primeira, Deus, porque o nome muitas vezes te dá uma caracterização, né? Que não é. Então você fala de Deus, fala religião. Não, eu estou falando de Aristóteles, eu estou falando de Platão. O nome que ele usou talvez tenha sido outro, usou essência primeira, usou filosofia primeira, usou moto primeiro, alguma coisa de mônada, alguma coisa de inicial. Mas é o mesmo Deus. É o mesmo. Você sabe que o Marcelo Gleiser, eu te dei aquele livro de presente, esqueci o nome, se você lembrar o título, pode falar para o público. Ele chama de, ele não fala que é Deus, de jeito nenhum, e nem estou dizendo que ele fala isso, mas ele fala assim, para eu saber a origem da vida, eu preciso saber a causa que não foi causada. E por que a gente acaba se preocupando com isso? Exatamente pelo fato de quando você nomina, ou você faz uma referência a determinadas palavras, as pessoas associam imediatamente a um determinado conceito, a uma determinada religião, a um determinado dogma, que não tem a ver. Então, olha a preocupação dele de não falar Deus, porque é Deus. É óbvio que é Deus. E só explicando, Marcelo Gleiser é um físico brasileiro de renome super internacional, mora nos Estados Unidos, tem livros fantásticos.
ele fala da... Acho que é o universo consciente. Alguma coisa assim, universo consciente. Terminei de ler ontem. E aí, a incorporação, por isso, né? A gente olhando, verificando que isso é lá de trás, e a gente tem que a incorporação do termo teologia pelo cristianismo aconteceu, obviamente, depois desses grandes vultos. Foi lá na Idade Média, entre os séculos 4 e 5, com um significado de conhecimento e saber cristão acerca de Deus. Então, olha só como a gente afunila, limita. Né? Você define uma determinada área e fala assim, não, isto aqui refere-se a esta área limitada. Então, teologia acabou sendo restrita ao estudo do cristianismo e não dentro. Não é. E não é. Viu aqui, antes do cristianismo. Exatamente. Não, mas esse não é frisando. Não é. Teologia é amplo. E aí, o Milton, eu vou pedir, já pedi licença antes, né? Nosso programa é realmente todo arrumadinho, né, gente? A gente bagunça aqui, mas ele é todo arrumadinho quando a gente monta o programa. Deveria ser. Deveria. Então, duas coisas que eu quero lembrar. Uma é, você pode pedir o Evangelho Eterno e a Bíblia dos Espíritas nessa semana pelo WhatsApp 996084846. Pode buscar lá no portal Conhecer para Transformar. O Evangelho Eterno também está nas nossas mídias, Informes Divinos, lá no link, na bio, tá? Então, fica à vontade. A outra coisa é o seguinte, quando ele diz a teologia de todas as ciências, eu trouxe, inclusive, um trechinho de um folheto, eu já expliquei aqui o que é folheto, mostrei para o pessoal, está lá também no portal Conhecer para Transformar, na aba Fiat Lux. São um escritinho de 4 pagininhas dobradinhas, tá? Ele tem um folheto que fala assim, uma maravilhosa realidade universal. E ele fala assim, por que eu parei aí? Porque ele fala, a teologia tem que ser uma ciência de todas as ciências, e não só ligada às coisas do divino. Olha o que ele escreve. Tudo do macro ao microcosmo, quer dizer, do pequenininho ao grande, né? do átomo aos sistemas de galáxias, se movimenta no universo. E há uma força que rege esses movimentos, tanto do átomo quanto das galáxias, dos sistemas solares, dentro dessas realidades, né? Dentro do sistema solar, etc. Que é a mesma força que está nos átomos. Aí ele fala assim, ainda que essas forças sejam desconhecidas, na sua profundidade, ela é uma maravilhosa sinfonia de leis fundamentais de harmonia ou de equilíbrio universal. Quem acompanha a gente vai lembrar dessa frase. Lei de harmonia ou equilíbrio universal é uma lei para nós humanos, encarnados e desencarnados, que está refletida nos 10 mandamentos e que tem a função de nos equilibrar com a harmonia universal. O que ele está dizendo? Essas forças que existem em nós mesmos, dentro de nós, né? Porque somos centelhas divinas, que nos regem moralmente, é a mesma força que equilibra tudo o que existe no mundo cósmico, no mundo material. Seja, por que o elétron está lá bonitinho em volta do átomo? Por que os planetas giram bonitinho em volta do Sol? Porque existe essa lei de equilíbrio universal que rege mundos e humanidades. Ele termina. São leis íntimas que regem mundos e humanidades. Não estou dizendo que a parte doutrinária precisa da ciência ou vice-versa, mas é tudo uma unidade, né? Por isso que ele fala teologia de tudo. É que no final das contas é tudo uma coisa só mesmo, né? A gente separa e às vezes precisamos disso para um entendimento melhor. A gente estava conversando sobre o ChatGPT. Às vezes você precisa separar para que a coisa saia melhor. Mas no final é uma coisa só. E na obra do seu Oswaldo, ele fala dessas leis regentes fundamentais também, e ele define os 2 vetores onde todas as leis funcionam. Essas leis cósmicas, na matéria, e a lei moral no espírito. Por isso que quando ele usa lá o termo que os 10 mandamentos são o reflexo intelectual da lei de equilíbrio e harmonia universais, aí nós estamos tendo um código moral que o espírito tem que observar para se harmonizar
no todo com essas leis cósmicas também. Nós estamos com 2 minutos para terminar o bloco. Eu não sei se você quer falar mais uma coisa ou você quer ver o comentário que ele fez desse item. Não, eu quero falar, mas provavelmente a gente vai ter que continuar no próximo bloco, porque esse item agora, já que a gente começou, a gente vai fazer tudo. Então vamos lá. Só complementando, né? Nesse texto, Churré não se refere à teologia apenas como um corpo dogmático de verdades religiosas, mas como um saber mais elevado, capaz de integrar e iluminar todas as outras formas de conhecimento. Ele refere-se a uma teologia que deixa de ser restrita às doutrinas religiosas e se torna filosofia espiritual universal, uma matriz de princípios que fundamenta e orienta a busca humana em todas as áreas. Então, de novo, a multiplicidade que vai se unir ou vai se encontrar na unidade, que é a mesma ciência da unidade, é o mesmo divino monismo, é o mesmo princípio único de tudo e de todos, aqui falando em termos de leis fundamentais ou de ciências como um todo. E uma outra expressão que a gente poderia destacar, antes de acabar esse bloco, provavelmente, é ciência de Deus, que está dentro desse trecho também. É uma das vertentes de teologia. Que ele coloca que é uma das ciências, né? O termo ciência, só para a gente continuar na mesma tônica de dar um pouco mais de informação, o termo ciência vem de scientia, do latim, que significa conhecimento. Desse trecho do livro, dentro do contexto que se refere ao iniciado Pitágoras, que a gente já falou, a abordagem feita pelo Édouard Churré, ao utilizar a expressão ciência de Deus, tem a ver com o conhecimento, não tem a ver com o conhecimento técnico, mas o conhecimento do absoluto, da causa primeira. No seu ponto de vista, no ponto de vista dele, né, do autor, uma teologia só mereceria esse nome se realmente fosse ciência de Deus, ou seja, se não ficasse em abstrações dogmáticas, mas revelasse o modo como o divino se manifesta no cosmos e na natureza. Legal. Portanto, a verdadeira ciência de Deus se aproxima da essência da filosofia primeira e do espírito universal, na qual a realidade divina é acessível pela observação, pelo entendimento das leis da natureza e pela introspecção ou conscientização. A gente volta já, porque o nosso tempo do primeiro bloco já estourou, mas a gente conta com você, tá bom?